Boa noite, igreja. Boa noite. Que a santa paz de Deus esteja com vocês. Amém. E que Deus abençoe a cada amigo, irmão e irmã aqui essa noite. E a você, amigo do canal Voz Ativa, também, seja muito bem-vindo. Se você quer assistir esse vídeo pela manhã, tarde ou noite, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida essa noite. Muito bom poder estar na casa do Senhor. E o tema dessa noite será projetado aqui. É possível conviver com um lobo? Uma pergunta, né? Será que isso é possível, a gente conviver com o lobo? Antes de iniciarmos, vamos orar a Deus mais uma vez, pedindo a Ele que nos ajude na compreensão da sua palavra nessa noite. Oremos. Bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado pela nova semana que se iniciou e obrigado pela noite que temos mais uma vez para examinar e estudar a Tua Palavra. Obrigado, Deus, também pela vida, pelos cuidados, pelo alimento, por tudo. Abençoa cada irmão e irmã, cada amigo e cada amiga que nos acompanha nesta hora, neste momento. Fale a mente e o coração nosso, de acordo com o Espírito do Senhor em nossa vida neste momento. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Amém. Muito bem. É possível conviver com um lobo? Será que isso é possível? Bom, quando você olha para essa imagem, você vê que os animais são animais tranquilos, são animais que você pode criar, gato, cachorro, talvez uma tartaruga, uma calopsita, um arara, um papagaio, o que seja, uma maritaca, um pato, cavalo, boi, galinha, né? Ou o camundongo, ou assim por diante. Mas imagina aí você ter um sítio, você poder criar todos esses animais. Claro, há pessoas que vão criar porcos, não é o nosso caso, mas você pode criar outros animais tranquilos, que vivem numa boa. E aí? Imagina você ter tudo isso aqui, cuidando desses animais, criando isso como terapia ocupacional, né? Além de trazer benefício para o bolso, ou seja, financeiro, na questão de criação de ovos e assim por diante, ou também no carro, né? E assim por diante, ou leite, derivados. E aí, você então, chegamos a essa foto aqui, ó. Esse britânico, ele morreu estrangulado porque ele criava uma cobra. E a cobra, segundo o jornalista, isso foi na revista Veja, ela enrolou em seu pescoço e ela demonstrou carinho para ele, mas ela não matou o seu próprio dono, segundo a reportagem. O próprio delegado estava ali mostrando. Mas infelizmente, Braddon achou, né, que ela estava maltratando, ela estava demonstrando carinho para ele. Imagina agora criar uma cobra. Há muitas pessoas, veja bem, a contrapartida de criar os animais tranquilos. E agora a pessoa quer criar uma cobra, um piton, né? Agora imagina aqui um lobo. Alguém aqui teria coragem de criar um lobo em casa? Você sabe que tem aí cachorro siberiano, né? Algumas pessoas criam, mas tem que ter um local bem fresco para eles terem. Criar um lobo, você traz lá de fato da parte da Antártica, onde que vive de fato, trazendo para cá, você tem que deixar um ambiente bem gelado para ele. Porque ele vive dessa forma. Então o lobo, ele uiva, é a linguagem corporal para ele comunicar entre si, trazer o odor e também mostrar como conviver em grupos, que é chamado alcateias, né? Que pode ter de 3 a 11 indivíduos e pode chegar até 40 lobos, tá? Além do mais, são predadores eficientes, caçam em grupo para bater cervos, alces e bisões. E também alimento de carniça. O seu sentido é bem apurado. Visão, audição aguçada, olfato muito apurado. Importante para a caça e comunicação. E pode correr até 60 km por hora. Esse é o lobo. Então imagine criar esse animal em casa. Agora, como que fica então? Fazendo um paralelo com a nossa natureza. Há duas naturezas do homem. O pecado é bom por um momento, mas depois acaba. E a pessoa continua o quê? Vazio. E aí você, chegamos nesse texto. Sabe sua Bíblia em Romanos 7, versos 15 até o verso 24. Romanos 7, 15 a 24.
Vou esperar você achar e vamos fazer a leitura desse livro. Já oramos, né? Romanos 7, versos 15 em diante. Olha que interessante esse capítulo. Nem todos os textos vai estar aqui na tela, eu vou ler, tá bom? Mas você pode fazer a anotação para você ler em casa, porque tem muitos textos da Bíblia e eu não quero avançar no tempo. Romanos 7, a partir do verso 15 até o verso 25. Me acompanha na leitura, por gentileza. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 16. Ora, se faço o que não quero, consisto com que a lei é boa. Verso 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém o efetuá-lo. Verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, verso 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus ombros. Verso 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com minha mente sou escravo da lei de Deus, mas seguindo a carne da lei do pecado. Então nota que há um conflito entre o cristão natural e o cristão espiritual. Há uma luta entre a carne e o espírito. E aqui no versículo 23, Paulo deixa bem claro, há uma luta, há um conflito na mente entre fazer o bem e fazer o mal. Se você prestou bem atenção na leitura, aqui está dizendo o seguinte, que o bem que é para nós fazermos, a gente não faz, fazendo o que? Ao contrário, fazemos o mal. Por isso que há uma luta constante entre querer fazer a vontade de Deus e querer fazer o que? A vontade da carne. Portanto que o título do sermão é possível conviver com o lobo? Esse sermão foi extraído do livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Alejandro Bulhão. O fato é que há uma luta constante entre o bem e o mal, e nós estamos ali. E quando olhamos aqui na tela, há uma luta interna, um conflito com a lei, a busca por libertação. Paulo expressa o seu sofrimento e clama por libertação dessa condição da escravidão do pecado, reconhecendo que não consegue se livrar sozinho. Já percebeu que às vezes a pessoa não quer fazer aquele mal, mas ela é levada a fazer aquilo, seja homem ou seja mulher. Todo ser humano está sujeito a isso. Por isso que a pergunta é possível conviver com o lobo? De acordo com o que nós alimentamos dentro de nós, é o que vai mais prevalecer em nossa vida. Se o ser humano alimenta coisas seculares, coisas da carne, ele vai cogitar para as coisas da carne. Mas se ele alimenta de Deus, e Deus vai colocar o Espírito Santo sobre ele, sobre ela, e então terá equilíbrio, e então vai conseguir não fazer a vontade humana ou a vontade carnal, e sim a vontade divina, e procurar agradar a Deus. Paulo também diz que nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. E aí ficando o quê? Amarrado no pecado. O pecado tem as suas formas mais variadas,
desde vícios a coisas que não agradam a Deus. E aí o pecado, ele nos faz uma separação, ele vai cortando nós da ligação com Cristo. Mas quando Cristo morreu na cruz, o que? Deixou uma ponte. Isaías capítulo 59, verso 2 diz o quê? Que o pecado faz uma separação entre nós e Deus. Aí quando você pega Gálatas 3:24, diz que de forma que a lei nos conduz a Cristo, ou seja, a palavra aio quer dizer uma ponte. Então, através da cruz de Cristo, nós podemos obter o quê? O perdão, a certeza da vida eterna e da vitória final em Jesus Cristo. Há um reconciliamento. Além do mais, porque quando entregamos a nossa vida a Cristo, a luta espiritual pode aumentar? Sim, ela aumenta. Tanto antes, quando você está conhecendo a palavra de Deus, e após o batismo, a luta continua, até a volta de Jesus. A mente carnal é a predisposição mental da carne. Por quê? A inclinação da carne é morte ou é vida? É morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Romanos 8, versos 5, 6, 7. Ou seja, a lei de Deus, ela aponta o pecado, mas ela não retira o pecado. Compreende? É como um espelho. Nós tomamos banho, então vamos ao espelho. Se o espelho mostrar alguma mancha de sujeira, o espelho não tirou a sujeira, mostrou onde está a sujeira, e vamos fazer o uso da água e do sabão. Isso representa o quê? Cristo Jesus. Visitando uma pessoa hoje, ele disse para mim assim: eu não preciso de confessar os pecados, Deus já sabe o que eu faço. Então eu entendo, mas é necessário confessar os pecados para Jesus. Li para ele o texto de 1 João 9. Aí ele entendeu? Então nós precisamos confessar os pecados para Jesus, pecados específicos. Deus sabe que nós erramos sim, Ele sabe que nós somos pecadores, mas é necessário confessar, porque Ele é o advogado junto aonde? A Deus o Pai, que está pronto a nos perdoar. Quando reconhecemos que não somos capazes de sozinhos resistir o embate, nada mais sensato que recorrer aonde? Ao auxílio do nosso Deus. Efésios 6:2 diz o quê? Que a nossa luta é contra quem? É contra as forças espirituais, não é contra a carne. Quem luta por nós? Jesus Cristo. Portanto, porquanto os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, como eu falei aqui em Romanos 8, versos 5, 6 e 7. Então nós devemos avaliar e analisar a quem nós estamos mais alimentando em nossa vida hoje: o cristão espiritual ou o cristão carnal? Cada um sabe aonde, como diz aquele velho ditado, aonde a pedra aperta o quê? O calo do sapato. Nós sabemos onde que não devemos fazer. Veja comigo alguns pensamentos aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Brincar com o pecado é como ficar à beira do abismo e achar que está seguro. Brincar com o pecado, vou repetir aqui, é como estar à beira do abismo e achar que está seguro. Veja o pensamento de Martinho Lutero. Veja comigo aqui, ó. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Isso é uma verdade ou inverdade? O que vocês dizem? Uma verdade. Porque quando se batiza, agora alguns pensam que já estou o quê? Tranquilo. Mas a luta continua. Porque Martinho Lutero achava que o infeliz morria nas águas, mas ele sabe nadar. Não é porque batizou já ficou certo, tem que continuar a caminhada. Diz mais aqui, ó. Sempre que vou lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva de acordo, o dia de acordo. Ou seja, quando você e eu vamos lavar o rosto pela manhã, lembre-se do batismo e lembre-se a quem nós pertencemos. Outro pensamento: o pecado começa onde?
Na mente, outro pensamento: não mantenha perto nada que te mantém longe de Deus. Até mesmo de pessoas, coisas, tá? Avançando um pouco mais aqui. Cuide da sua mente. A imaginação é a cama onde o pecado nasce. Aquilo que pensamos pode levar-nos a pecar. A Bíblia diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis aquele livre. Isso está em João 8, versos 33, 34 até o verso 36. Vocês podem ler lá. Gálatas capítulo 5, 16 a 25 também descreve as obras da carne e os frutos do Espírito. Vamos ler, diz aqui, digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, se você pegar 1 João 2, 15 a 17, lá fala o quê? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo vai passar. Então devemos amar quem? Amar a Jesus e a sua palavra. Hoje, andando pelo bairro afora, região afora, visitando pessoas, a gente vê o quanta dificuldade ou desculpa que as pessoas dão para não aceitar a palavra de Deus. Mas nós devemos o quê? Levar por quê? O orgulho, a arrogância, a prepotência. Teve uma casa que eu fui, a última, que a pessoa comia assim, cara um pouco semblante fechado, mas depois começamos ali a conversar, ele ficou mais à vontade, mas a gente vê que há uma resistência das pessoas. É da igreja tal. Eu falei assim: eu vim aqui a pedido da sua mãe para orar com você. Calma, Deus está no controle. Diz o texto aqui, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, verso 25. Então, nós não podemos deixar que esse lobo carnal se levante em nossa vida. A pergunta que eu volto inicial é: a quem nós estamos mais alimentando? Como que alimentamos as duas naturezas? Primeiro, pela visão, tudo que vê. Tem coisas por aí que é agradável assistir? O que vocês acham? Nem tudo é bom. A gente tem que selecionar. Tem coisas que é bom para se comer, por exemplo, para se cheirar, pelo olfato que você pode traduzir e usando por ali, como algumas pessoas usam por aí, depois ficam meio aérea por aí afora. Não é bom. Alguns até ficam até com o nariz um pouco branco, né? Não é bom fazer isso. Paladar. Tudo que entra pela boca é bom? O que você diz? Sim ou não? Não. A questão do tato. Será que tudo que eu tocar é bom? Algumas coisas, alguns lugares. Em Belo Horizonte, por exemplo, tem alguns lugares que as pessoas andam pelas ruas e sobem as escadas, tudo de cara amarrada, e quando volta depois desce sorrindo. Já imaginaram que casa que é essa? Os homens estão aqui? Entendeu o que eu estou dizendo? Então muitos vai por esse caminho largo, dos prazeres da carne, ou pela audição. Talvez pode ser pela questão de ouvir uma coisa e depois interpretar de outra forma, levando você, fazendo fofoca, né? E causando confusão. Ou aquilo que acessa ou que assiste pelas redes sociais ou pela televisão. Bom, Ellen White no seu livro ela diz o seguinte: todos quantos proferem o nome de Cristo necessitam vigiar, orar e guardar as entradas da alma, pois Satanás está em atividade para corromper e destruir, uma vez que lhe seja dada a mínima vantagem. Ellen White comenta nos seus livros que devemos tomar cuidado com as entradas, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente fala, para não termos problemas, como está aqui os 5 sentidos. Bom, Gálatas 5:24 diz:
Os que são de Jesus Cristo vão crucificar a carne, com as suas paixões e com as suas concupiscências, e vai seguir os passos de Jesus. Vai dizer como o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí vem a pergunta: como alimentar da natureza de Cristo? Como alimentar? Primeiro, o que fala aqui? Lá em cima. Estudar a Bíblia o quê? Só um dia? Todos os dias. O que mais? O que mais? Comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3. Ou 4. Praticar a palavra, obedecendo a quem? A Jesus. Guardar os seus mandamentos. Testemunhar de Jesus e do seu amor. Estar atento à voz do Espírito Santo. Dependência total de Deus. Pergunto para os senhores que aqui está essa noite. Tudo isso aqui, até aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Tudo isso é válido para a nossa vida, tanto espiritual, física, emocional, ou não é válido? Tudo é válido. Ou seja, estudar a palavra de Deus, orar a Deus, comunhão com Deus, praticar os ensinos da palavra de Deus, guardar tudo da palavra de Deus, testemunhar de Jesus, estar atento à voz do Espírito Santo e ter total dependência de Jesus. Quero fazer uma pergunta para a igreja. Vocês acham que o ser humano precisa de Deus? Ou é Deus que precisa de nós? Precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa de mim e de você, mas Ele está de braços abertos, através de Jesus Cristo, lá no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Às vezes quando eu falo isso para algumas pessoas, eu digo assim: amigo, eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores, precisamos da graça de Cristo Jesus. E muitas pessoas batem no peito: eu não preciso de nada. E aí quando vem a doença, se torna o quê? Um nada. A gente veio para essa terra sem nada, voltaremos para o pó da terra também sem nada. O ser humano é nada. Como vocês viram recentemente, a cantora que faleceu, ela foi para os Estados Unidos para tentar melhorar a saúde, mas não conseguiu. Ou seja, o ser humano pode ter o dinheiro que for, mas quando a doença vem, se a pessoa não render a vida a Jesus, ela morre perdido ou ele morre perdido. Portanto, não é pecado ser rico, não é pecado ter um conforto. O que eu estou dizendo é que quando vem a doença, se a pessoa morrer sem Jesus, ela morre o quê? Perdido. Ela pode estar com dinheiro que ela morre perdido. Agora, por outro lado, se ela for servo de Deus, filho de Deus, e ela gastar o dinheiro na saúde, tentou fazer o que tinha de fazer, mas ela morre salva em Cristo, vai acordar na primeira ressurreição. Amém. Portanto, Cristo fala: filho, olha o que você vai ganhar com tudo isso: transformação interior, crescimento espiritual, viver em Cristo e vida eterna. Veja bem, esses 9 itens aqui vai dar 4 coisas especiais para a nossa vida. Está aqui, ó. Transformação interior. Quantos aqui quer ser transformado? Ser jovem. Tem mais que usando negócio de óculos, né? Mais cortar cabelo, fazer barba, essas coisas assim. Crescimento espiritual. O crescimento espiritual é aqui, a comunhão com Deus. Lá no céu vamos continuar. E lá, quem vai ser o professor? Vai ser Jesus Cristo. Não vai ser o Daniel, não vai ser o pastor, nenhum ancião, mas é Jesus Cristo. Viver com Cristo 1000 anos? Não, viver para sempre, eterno. E teremos uma vida eterna. Tudo isso aqui, vamos desfrutar com Jesus. Vamos receber dele um abraço e vamos poder ser felizes para sempre. Conflito com a carne. Gálatas 5,17. Deixar de satisfazer o desejo egoísta, satisfação imediata, desejo, paixões que se opõem à vontade de Deus, imoralidade sexual, idolatria, ira, discórdia, orgulho, lascívia, pornografia, gula, etc. Esses são os pecados que têm pegado muitas pessoas por aí.
Então devemos pedir a Deus que o quê? Que nos ajude a vencer isso daqui. Como vencer as tentações da carne? Está aqui, ó. Todas as citações bíblicas estão aqui, mas eu não vou ler todas, tá bom? Vocês podem ler aqui depois em Colossenses 2,11, João 3,6, 1 João 2,16, Romanos 7, nós já lemos, Romanos 8, o capítulo inteiro, Gálatas 6,8, Provérbios 6,25, Mateus 5,28 e Tito 2,11 e 12, tá? 1 Coríntios 10, 13, é o único texto que vamos ler na tela, está na tela, diz assim, ó: não estamos sozinhos em nossas lutas contra a tentação. Deus conhece o que é nossa capacidade e limitações. Deus oferece ajuda e meios para superação para cada tentação que enfrentamos. Deixa Romanos aí, abre sua Bíblia por gentileza, em 1 Coríntios 10, verso 13. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, verso 13. Vamos ler esse texto aí. Você pode tirar uma foto, vocês lerem em casa esse texto, porque aqui é muito texto, eu não quero ler com vocês aqui, apenas só colocando, só para a gente ter aqui, ó, como vencer as tentações. Está aqui a forma que é manter a comunhão com Deus. 1 Coríntios 10, verso 13, fala assim, 1 Coríntios 10, verso 13: não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentada além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Ou seja, Jesus estará comigo e com você, ajudando a nós a vencer todo o mal, e assim vai nos capacitando dia a dia, nos preparando para a sua vida, para a eternidade. Passos para vencer as tentações. Primeiro, fugir das ocasiões do pecado. Número 2, evite lugares, pessoas e situações que possam seduzir ao pecado, especialmente aquelas que você já sabe que são pontos fracos. Pode ser um vício de uma bebida, de um cigarro ou de qualquer outra coisa, tá? Número 2, fortalecer o espírito. Como que eu posso fortalecer o espírito? Orando, jejuando e estudando a palavra de Deus. São ferramentas poderosas para fortalecer o espírito e resistir às tentações da carne. Uma vez eu estava andando próximo da minha região, e aí eu andando, é uma avenida, um posto rápido, uma avenida com PC, e ali uma avenida reta, e de repente um outro cara comigo, nós andando ali, pareado um com o outro, vê uma mulher com a roupa seminua, passa na nossa frente, ou seja, ela estava atrás da gente, para na nossa frente e começa a desfilar como se fosse uma passarela. O cara olhou para minha cara e falou assim: que coisa, né? Estava lá atrás, ela passa para nós, achando que a gente vai aqui, vai mexer com ela. Ela perdeu o tempo dela. E assim, eu caminhei lá na frente, alguns outros homens mexeram com ela. Ok, desviar-se da forma do mal. E a gente sabe que hoje em dia, a grande parte das mulheres tem andado o quê? De forma, de qualquer jeito. Homens também. Mas, fugir da aparência do mal. E assim vamos fortalecer o espírito e resistir às tentações da carne. Número 3, buscar apoio e orientação. Ou seja, compartilhe sua luta com amigos, familiares ou um líder espiritual de confiança. Buscar orientação e apoio pode fazer toda a diferença. Ou seja, alguém que você confia na igreja, você chega e fala: ó, fulano, você pode me ajudar em oração? Eu estou com essa dificuldade. E aí você sentir essa vontade, fala com uma pessoa, um ora com o outro. Número 4, encontrar atividades prazerosas e saudáveis. Ocupar a mente, o corpo com atividades que lhe tragam alegria, satisfação, como esportes, hobbies ou voluntariado, ou seja, ajudar alguém, pode ajudar a desviar os focos das tentações. Ou seja, se a pessoa ela está próxima de amigos que fazem coisas ao contrário, vai ajudar pessoas que precisam talvez de um auxílio, de uma construção civil, talvez alguém que precisa de levar uma roupa, ajudar alguém a fazer alguma coisa, e você fazer um esporte para ocupar o tempo, e assim vamos
vai conseguir vencer o mal e vai conseguir avançar cada vez mais com a mente equilibrada e saudável. Número 5, cultivar a gratidão e o contentamento. Agradecer pelas bênçãos recebidas, buscar contentamento na vida, em vez de cobiçar coisas passageiras, pode fortalecer o caráter e a resistência, ou seja, procurar pedir a Deus um trabalho e assim não invejar das coisas dos outros. Número 6, buscar o fruto do Espírito, a prática das virtudes como amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, que são o fruto do Espírito Santo, pode afastar os desejos da carne. Número 7, lutar contra o pecado. Não se trata de evitar o pecado, mas lutar ativamente contra ele, buscando a vitória aonde? Em Jesus e uma vida de santidade. Então é comunhão com Deus diária, justificação, é a aceitação de Cristo todos os dias da minha vida, e a santificação, que está incluído junto com a justiça, e a glorificação, que é o último estágio, será na vida de Jesus, tá? Número 8, confiar na graça de Deus, reconhecer que a vitória sobre as tentações não é apenas uma conquista pessoal, mas é um presente da graça de Deus, pode trazer esperança e perseverança. Lembre-se que a luta contra as tentações é uma jornada contínua. Seja paciente consigo mesmo, persevere na fé, confie que Deus pode te ajudar a vencer. Amém. Somente Deus pode ajudar a mim e você a vencer todo o mal. E aí, aqui são os desejos da carne que só traz sofrimento. Veja aqui, ó, a frase, ó, beba sem moderação, né? Com moderação. Isso é o que? Conversa. E aqui você vê alguém batendo papo, né? Com alguém aqui. Aqui você vê alguns caídos, outros assim. A coisa mais comum que a gente encontra por aí. Hoje, por exemplo, quando eu estava chegando aqui, tinha um senhor que estava andando por aqui. Ele estava assim, ele estava igual aquele... Quando você está com o carro no ponto morto, que vai para frente e vem para trás ao mesmo tempo. E aí nós conversamos um pouco, falei, a igreja está aqui, eu dei um livrinho para ele, ele foi muito educado, a gente conversou um pouco. Estava bem, mas estava meio assim, um pouco lúcido, aparentemente. Mas a gente conversou tranquilo, eu obrigado, foi embora. Então, isso é o que a carne traz. Isso aqui é só um visual, mas tem outras coisas por aí também, tá? Bom, aí os desejos da carne, o que traz? Confusão, brigas entre casais, pessoas, né? Leva a pessoa à morte, buscar estudos, né? Assim por diante. É que traz, olha só o que traz a questão do pecado, o desejo carnal. A pessoa pode passar mal com muitas comidas, muitas escolhas, muitas coisas que não é agrado de Deus. Não estamos sozinhos na luta contra a tentação. Não temos, eu estou contigo. Isaías 41:10 fala isso. E Deus está com a gente, ao ver toda essa confusão no mundo hoje. E aí, ó, o apóstolo Paulo descobriu o segredo. Cristo, o meu ideal. Vamos ler junto aqui, todo mundo junto? Me acompanha aqui, ó. Vamos lá. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Então vamos procurar Jesus. Ele está pronto a nos ajudar. Ele venceu, Paulo diz, nós também venceremos e somos vitoriosos. A nossa vitória já está garantida, pronto para o sacrifício. Paulo se compara a uma oferta derramada, indicando que a sua morte está próxima. Está lá em 2 Timóteo 4:6-8. E ele afirma ter lutado a boa batalha, completado a corrida, mostrado o que cumpriu o seu ministério, a fé preservada ou perseverada ou perseverante. Paulo destaca que guardou a fé, demonstrando sua lealdade a Jesus Cristo. Qual foi a recompensa garantida? E declara que a coroa da justiça está reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor, incluindo a Ele e todos os fiéis. Amém? Deus é fiel para com a gente. Mesmo que eu e você não sejamos fiéis, Deus é fiel para com a gente. Filipenses 2:13. Deus é a fonte de todo bem.
dependemos de Deus. Não podemos realizar a vontade de Deus pelas nossas próprias forças. Precisamos da sua graça e do seu poder para vivermos de acordo com os seus propósitos. A boa vontade de Deus prevalece. Filipenses 2,13 diz que a obra que está incompleta, Deus irá completá-la para nós. Você pode ler Filipenses 2, verso 13. E aí, essa carne e o espírito é a batalha de todo cristão que vai perdurar até a volta de Jesus. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, verso 37. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam o quê? A sua vinda. E aí, Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados, e sobre a verdade que eu vos aliviarei. Não temas, Deus é com você, Deus é comigo, Deus é conosco. E em breve Ele vai voltar para nos dar um lar de tranquilidade. E aí, então, vem a pergunta: você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem? Amém? Eu também desejo. E nós vamos poder dizer para Ele: Jesus, muito obrigado. Ele tem um olhar para nós. Nós devemos: Senhor, eu quero olhar para o Senhor, eu quero viver para Ti. E aqui diz: eu quero Cristo hoje e sempre. Vamos dizer essa frase? Eu quero Cristo hoje e sempre. Amém? Quantos querem Jesus no seu coração? Amém. Com a sua mão levantada, vamos orar. Santo Deus, nós estamos dizendo para o Senhor esta noite que nós queremos que o Senhor viva em nossa vida. Amém. Nós queremos entregar tudo para o Senhor. Somos pecadores e falhos, carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Abençoe a cada irmão e irmã aqui que veio aqui essa noite, cada lar representado, ó Deus, abençoando desde o menor ao maior. Que Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, que nós possamos, acima de tudo, alimentarmos de Jesus, termos a mente de Cristo e vivemos com Jesus e sermos um perfume de Cristo por onde quer que andarmos. Abençoa cada um de nós, perdoa, restaura-nos de Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos agora terminar o final.